Nós estamos aqui com o pastor Cristiano Biondi, da Igreja Cristã Amando Vidas. Amando Vidas. E aí, pastor Cristiano, como é que estão as coisas? Estamos caminhando, bispo. Graças a Deus, essa parceria essa comunhão com igrejas, né? Uhum. Já são 4 anos. 4 anos? Foi mais ou menos, bispo, na época da pandemia. Um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes da pandemia, né? O nosso primeiro contato, na verdade, foi através de assistir os 2 filmes da história de vida do Bispo Macedo. O obreiro nos visitou e ali começou o nosso primeiro contato, conhecendo a história do bispo, tudo, da Igreja Universal. E aí, quando o senhor assistiu o filme, como é que foi? Ele desconstrói conceitos que a gente tinha na nossa mente errados. Porque no filme a gente percebe a verdadeira luta da igreja. Eu não conhecia o trabalho verdadeiro da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, me chamou a atenção a história de superação de vida do bispo. Aquela cena do filme que me marcou muito me chamou a atenção foi quando as pessoas foram perseguidas, né, os membros da igreja perseguidos, né, por causa da pregação do evangelho, as pessoas se convertendo, as famílias não aceitando. Por que as pessoas se convertiam e iam para a Igreja Universal do Reino de Deus? Então isso mexeu muito comigo. E ali foi o nosso primeiro contato, né? E depois nós fomos visitados para conhecer o trabalho da Unigrejas. E a gente quis conhecer, por já ter esse primeiro contato já com a história do bispo pelos 2 filmes que a gente assistiu. E nós levamos os membros todos da igreja para assistir. E teve pessoas da igreja, bispo, que nunca tinham assistido, nunca tinham estado nenhuma vez no cinema. E as pessoas ficaram ali maravilhadas, né? Porque se a história da Igreja Universal é uma história vitoriosa, nós temos que pegar essa história para a nossa vida e trazer para a nossa igreja que toda luta, toda perseguição vai passar. Ela é passageira, se a gente perseverar. E aí começamos o trabalho com a Unigrejas, fizemos aquele curso que o senhor ministrava lá no Templo de Salomão, no 9º andar, se não me engano, curso de liderança pastoral muito edificante. Ali eu aprendi como fazer o culto, como organizar o culto, no culto ter o momento da libertação, o momento da oração, não ter excesso no momento do louvor, não precisar ter 4, 5 hinos, dedicando muito tempo ao louvor, mas sim saber dividir. Então a gente foi se reeducando, né, na organização do culto, e mais importante é para a nossa vida, né? O objetivo da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, a Unigrejas, é exatamente ajudar os pastores que estão aí sozinhos, sem direção. É o caso do senhor, né? Eu estava sozinho, sem um apoio, Sim, sem uma cobertura, né? Sim, senhor. Sem uma comunhão. Essa cobertura que o senhor disse é muito importante. Somos uma igreja independente, então nós trabalhamos em um bairro de São Paulo e é difícil você estar sozinho. Quando você tem apoio, recebemos uma palavra específica para nós, pastores, porque como a ministração do Bispo Macedo, do Congresso Renovação Fonte a Jorrar, então se nós somos uma fonte, então a gente tem que sempre ter para dar. Então, para a gente ter sempre para dar, a gente precisa ser ministrado. Não só pelo Espírito Santo, que já faz todo o trabalho excelente, mas pelos servos que o Espírito Santo deixou para nos ensinar também, nos abençoar. Então, a gente tem recebido essa palavra da Unigrejas e tem passado para os membros da igreja, tem passado a visão, né, de comunhão, de não andar sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Porque há momentos, bispo, que a gente se sente sozinho, assim, no bairro ali, sem apoio, assim, humano, né? Não do trabalho do Espírito Santo, que ele não falha, mas a gente precisa de ajuda, de cooperação, de bispos, pastores, irmãos e irmãs nos apoiando no nosso trabalho. Como é que o senhor está espiritualmente? Espiritualmente a gente fica fortalecido, bispo. Fortalecido porque a gente não se sente mais só. Então tem o apoio, a Unigrejas nos apoia. Nós temos ministrações. Por exemplo, domingo eu não consegui vir no congresso por causa do trabalho, bispo. A gente também trabalha fora. Mas eu peguei alguns momentos pelo YouTube. Então é fortalecedor, né? Quando o Bispo Macedo e o pastor Carlos também disse isso lá na igreja, quando o profeta Ezequiel se viu diante daquele vale e quando o Senhor perguntou para ele, né, que se poderia viver aqueles ossos, ele disse: Senhor Deus, tu sabes. Ele tava, até ele, o profeta Ezequiel, na minha visão, no meu entendimento, eu achei que ele se sentiu inseguro de ver toda aquela situação, e como nós. Às vezes nós vemos situações difíceis da igreja que se a gente não tiver fé,
para usar a fé e determinar que aquela situação vai mudar, aquilo não vai mudar. Então foi essa a visão que eu tive. E tem sido fortalecedor para a minha vida, renovador, como pastor, como servo, como ministro, para a minha vida primeiro, para depois falar das ovelhas. Porque se a gente é fortalecido, o rebanho é fortalecido. O senhor evoluiu nesses anos? Sim, bispo, evoluí. Eu aprendi a ministrar a palavra com mais sabedoria, mais entendimento, organizar os momentos do culto. O culto, na minha visão, tem que ter tudo: a libertação, a oração, a busca do Espírito Santo, o momento do louvor, a palavra principalmente, o momento do voto, da oferta do povo, do sacrifício. E a gente aprendeu a importância, bispo, do altar. Valorizar o altar, porque o altar santifica o ouro, como o senhor disse numa reunião do bispo Macedo. O altar é maior que o ouro. Então, se a gente tem um compromisso maior com o altar, ensina para as ovelhas elas terem esse compromisso maior com o altar, então ela vai com certeza receber o Espírito Santo, que ela vai entender o valor que é a palavra de Deus para ela. A igreja lá, qual o endereço? Igreja Cristã Amando Vidas. O endereço é Rua Carnápolis, 280, no bairro de Vila Medeiros, aqui na zona norte de São Paulo. E os nossos cultos são aos domingos, culto da família, das 10 ao meio-dia. Fazemos também o trabalho do culto nos lares, visita nos lares, reunião nos lares das pessoas, onde a gente pede para as pessoas convidarem parentes, amigos, vizinhos, e depois essas pessoas se sentirem, se terem essa direção. Fica à vontade para visitar a nossa igreja e vir à nossa igreja. É o núcleo, né? Que a Igreja Universal faz. O núcleo, faz o núcleo, aí chama para a igreja. Chama para a igreja, sim, senhor. E a gente visitou todos os lares. E todos os membros da igreja, pedimos para convidar parentes, pessoas que não são convertidas, marido, esposo, filha, vizinho. Então nós fizemos esse trabalho. Até o pastor falou para nós, vamos fazer? Eu falei, pastor, nós acabamos de terminar esse trabalho. Falou, então tá ligado. Quer dizer, a mesma visão. A igreja não só dentro do templo, mas a igreja no lar. Nas reuniões da Unigrejas, o senhor tem recebido força. Fala das reuniões da Unigrejas. Renovadoras e surpreendentes, porque a Unigrejas trabalha com a revelação do Espírito Santo, né? Então, o que o Espírito Santo traz para os senhores chega até nós através dessa reunião. E o que chega até nós, por exemplo, como foi o jejum de Daniel. O Senhor propôs para as igrejas que quisessem participar. Se nós participamos, inclusive o Senhor esteve lá no último dia, que foi dia 16 de julho, dia da entrega do jejum de Daniel. Então a gente levou isso para a nossa igreja. Então as reuniões é isso, o que a gente aprende na reunião, a gente leva para a nossa igreja. A gente passa a visão para a nossa igreja, para os membros, para as ovelhas, ali no momento do culto mesmo. E pessoas participaram, pessoas levaram a sério, fizeram o jejum das redes sociais, desligar a mente, e foi renovador para quem fez, quem se dispôs a fazer. Foi renovado, foi abençoado, bispo, foi abençoado. Então é isso, o que a gente aprende, a gente pratica, porque, como o senhor fala, a gente tem que viver o que prega e pregar o que vive.